Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição falando sobre a chegada de 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca na manhã de hoje em São Paulo. A previsão é de que as doses estejam prontas para distribuição ainda na madrugada de quarta-feira. Um avião da companhia Emirates transportou as doses que foram produzidas na Índia pelo Instituto Serum, maior produtor mundial de vacinas. Agora as doses seguirão para o Rio de Janeiro, onde serão levadas para o Instituto Bilmanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. Mesmo prontas, as vacinas precisarão ser rotuladas antes de serem distribuídas ao Programa Nacional de Imunização. Para acelerar a disponibilidade de vacinas à população, 2 milhões de doses já foram trazidas da Índia em janeiro e está previsto um total de 10 milhões de doses prontas a serem importadas. Além dos 2 milhões que chegaram nesta terça-feira ao país, mais 8 milhões estão previstas para os próximos 2 meses. Enquanto negocia a chegada das doses prontas, a Fiocruz trabalha na produção local das vacinas Oxford AstraZeneca e pretende produzir mais de 100 milhões de doses de vacinas até julho, a partir de um ingrediente farmacêutico ativo importado. E a Anvisa aprovou hoje o pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer-BioNTech. É a primeira autorização dessa natureza para um imunizante contra o coronavírus no Brasil e em toda a América Latina. Mais uma vacina foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, só que agora para uso definitivo. A Anvisa aprovou o registro em grande escala do imunizante do laboratório americano Pfizer contra o coronavírus para comercialização e uso de forma generalizada no país. Esse tipo de autorização permite que a farmacêutica comercialize doses para aplicação em massa em toda a população brasileira. Até o momento, o laboratório ainda não assinou o contrato de venda com o Ministério da Saúde e não há doses disponíveis para a aplicação. O Brasil realiza a campanha de vacinação com a Coronavac do laboratório chinês Sinovac e com a produzida pela Oxford AstraZeneca, ambas aprovadas pela Anvisa apenas para o uso emergencial. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos registraram ontem a triste marca de 500 mil de mortes pela Covid-19. O país mais atingido em todo o mundo, tanto no número de óbitos quanto de contágios por Covid-19, os Estados Unidos, ultrapassou 500 mil de mortes. Em homenagem às vítimas, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou que o presidente Joe Biden ordenou que as bandeiras dos prédios do governo federal fiquem hasteadas a meio mastro por 5 dias. Um marco de 500 mil mortes certamente não é algo que estamos celebrando. É algo para assinalar e tirar um momento para lembrar de todas as famílias que foram impactadas em todo o país. Sentimos que temos alguns progressos. Estamos liderando o número de vacinas administradas em todo o mundo, perdendo apenas para Israel no percentual de população totalmente vacinada. Desde que assumiu o poder, Biden fez do combate à pandemia sua prioridade. E mesmo com os sinais de progresso na luta contra o coronavírus, o presidente alertou que o número de vítimas pode ultrapassar os 600 mil. E a União Europeia aumentou a lista de autoridades venezuelanas sancionadas. O bloco não reconhece o resultado das eleições legislativas organizadas em dezembro no país. É a 5ª rodada desse tipo de medida adotada pela União Europeia. Agora, 55 venezuelanos são objeto de sanções do bloco. A decisão afeta, entre outros, o comandante de polícia Remígio Ceballos, o governador do estado de Zulia, Omar Pietro, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Indira Alfonso, e 2 deputados da Assembleia Nacional. Em um comunicado, os ministros afirmaram que as pessoas adicionadas à lista são responsáveis, em particular, por minar os direitos eleitorais da oposição e o funcionamento democrático da Assembleia Nacional, e por graves violações dos direitos humanos e restrições das liberdades fundamentais.
E Israel deu um passo em direção à normalidade com a reabertura de empresas e serviços. Alguns locais estão disponíveis apenas para aqueles que foram vacinados. Quase 3 milhões de pessoas, equivalente a 1/3 da população de Israel, receberam as 2 doses recomendadas da vacina Pfizer-BioNTech. Os dados comprovam a eficácia da vacina da Pfizer em impedir doenças graves causadas pela Covid-19. O governo de Israel começou a reduzir gradualmente as restrições. Shopping centers e lojas com acesso às ruas reabriram com limitações quanto ao tamanho do público. Mas ginásios, piscinas, hotéis e alguns equipamentos culturais estão reabrindo apenas para quem já foi totalmente vacinado e obteve o chamado passe verde. O esquema do passe verde de Israel está sendo observado de perto como um possível modelo de como outras economias podem reabrir. Quase 3,2 milhões de israelenses estão qualificados para o passe verde, de acordo com o Ministério da Saúde. Israel, que possui um dos sistemas de dados médicos mais sofisticados do mundo, garantiu um estoque substancial da vacina Pfizer, pagando acima do preço de mercado e fechando um acordo de compartilhamento de dados com a gigante dos medicamentos. Benjamin Netanyahu espera que a aquisição e implementação bem-sucedidas da vacinação aumente seu apoio antes das eleições de 23 de março, a 4ª votação de Israel em menos de 2 anos. E o impasse entre o Facebook e o governo australiano vai ser normalizado. A rede social garantiu nesta terça-feira que vai suspender nos próximos dias o bloqueio das páginas de notícias no país. O anúncio ocorre após o governo aceitar fazer emendas à lei que pretende obrigar os gigantes tecnológicos a pagar aos meios de comunicação por seus conteúdos. Na semana passada, o Facebook bloqueou a publicação de links de notícias e as páginas dos meios de comunicação em toda a Austrália. Várias páginas do Facebook de serviços de emergência foram afetadas de forma involuntária. A medida de represália provocou indignação na Austrália e em muitos países. O anúncio significa que o Facebook e Google não serão penalizados, desde que alcancem acordos com os grupos de imprensa em troca do uso dos seus conteúdos. E olha só, a NASA divulgou o primeiro vídeo do robô Perseverance e mostra o pouso arriscado em cratera de Marte. Este é o som de Marte. O áudio foi obtido pelo veículo Perseverance, que pousou semana passada no planeta vermelho. A agência também mostrou o primeiro vídeo do pouso do robô em Marte. No vídeo é possível ver em detalhes como o veículo realizou a delicada manobra até o pouso. O momento em que o paraquedas abre para a redução de velocidade na atmosfera marciana, o escudo térmico se separando do módulo onde está o robô. Alguns minutos depois, as imagens mostram os retrofoguetes sendo acionados. Cabos são lançados e, por meio deles, o Perseverance desce lentamente até o solo de Marte. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.